Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que o Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar a melhora de Gonzalo Tapia com a camisa do tricolor. Quero te explicar como é que funciona se o São Paulo quiser ficar com um atacante chileno de 23 anos de idade que pertence ao River Plate. Tapia chega ao São Paulo com enorme desconfiança, até porque a passagem dele no River era horrorosa. 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, em sua fase inicial, também não foi legal. Jogador demonstrando falta de habilidades, qualidade técnica discutível, mas retrospecto mais recente é bom. Nas duas últimas partidas com a camisa do tricolor foram 2 gols, contra o Palmeiras e também contra o Fortaleza. Tapia que já soma 10 jogos e 4 gols com a camisa do São Paulo, são números bem superiores, por exemplo, a da sua passagem no River Plate. O empréstimo do Tapia junto ao River Plate se encerra na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda tem tempo para optar ou não pela compra do atleta. São Paulo não quer confirmar ou admitir o valor fechado para a compra desse jogador, mas eu posso assegurar para vocês que essa opção de compra gira na casa dos 2 milhões de euros. Exatamente o mesmo valor que o River Plate desembolsou quando o contratou da Universidade lá do Chile. Só para arrematar em relação ao Gonzalo Tapia, além do crescimento com a camisa do São Paulo, ele também melhorou no futebol da sua seleção. Nesse final de semana, o Chile venceu o Peru por 2-1, amistoso internacional, e o Tapia teve uma das melhores notas em campo, além de uma assistência. Você, torcedor do São Paulo, já está convencido de que Tapia tem qualidade para jogar no tricolor? Você pensaria em contratar esse jogador em definitivo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Renato Prado, boa noite, Nicola. É verdade que o Luciano vai para o Vasco no próximo ano? Então, essa especulação surgiu no final de semana. O site Terra, o site Terra, não é o Terra, não. O site Terra foi quem afirmou que existe o interesse. Indicação do Fernando Diniz, o Luciano e o Diniz já trabalharam juntos no São Paulo. É assim, cara, o Luciano tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26. Dá para dizer que ele já teve muito mais moral do que atualmente, não só com torcedores, mas também com dirigentes. E essa perda de popularidade do Luciano passa muito pelos gols desperdiçados, especialmente nos 2 jogos contra a LDU. Mas não acho que é uma operação simples tirá-lo do São Paulo, não. Quer ver? Ó, deixa eu até ver se o que o pessoal do São Paulo diz a esse respeito. Abri a live falando sobre a possibilidade de o Luciano virar reforço do Vasco, certo? Beleza. Aí falei que ia mandar mensagem para uma pessoa importante do São Paulo. Mandei para o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Júlio, alguém do Vasco procurou vocês para falar sobre o Luciano? Ninguém. Balela, tá? Então, afirmação do presidente do São Paulo, garantindo que não foi procurado pelo Vasco e, ao que parece, também não há nenhuma intenção do São Paulo em negociar. Bom, olha lá, o Paulo da Silva, Nicola, para 26 o São Paulo vai fazer uma limpa no elenco, um abraço. Vai depender muito de como o São Paulo termina a temporada. Se o São Paulo conseguir a classificação para a Libertadores da América via Brasileiro, a avaliação é uma. Se o São Paulo não conseguir a classificação, aí você pode ter certeza que vai haver a necessidade de uma reformulação grande no elenco, tá bom?
Marcos Alves, Nicola, uma possibilidade de São Paulo trazer um meio armador para 26, na sua opinião? Não tô botando muita fé nessa história, especialmente com os retornos do Oscar e do Lucas, que ficam pro ano que vem, tá? O Renato Rosa, como estão as coisas em relação ao investidor para o São Paulo? Renatão, aquela possibilidade de o Diego Fernandes se tornar o investidor do São Paulo é vista no São Paulo como absolutamente descartado. O Tricolor entende que esse cara não tem capacidade financeira para fazer um investimento do tamanho que tem sido especulado, tá? O Renato Prado escreve: Tapa está jogando muito, Nicola. Será que o São Paulo não deve dar mais oportunidades para ele jogar? O início foi bem ruim, né? Mas nos 2 últimos jogos pelo São Paulo foram 2 gols contra Fortaleza e Palmeiras. Na Sul-Americana, não. Nas eliminatórias, ele, inclusive, deu assistência e esteve entre os melhores em campo na vitória do Chile contra o Peru 2-1. Hoje de manhã eu estava conversando com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, e perguntei sobre como é que funciona a questão do salário não, da opção de compra, né? Só para vocês entenderem, o Tapia está emprestado pelo River Plate ao São Paulo até junho do ano que vem. E a opção de compra do São Paulo é de 2 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Vou repetir: o São Paulo, se quiser ficar com o Tapia, precisa desembolsar 2 milhões de dólares por 80%. Não é um valor alto, levando em consideração que o atleta tem 23 anos de idade e é jogador de seleção chilena. Mas o São Paulo não precisa ter pressa. Não precisa queimar etapas, não precisa pensar em gastar esse dinheiro por agora, até porque a opção de compra só vence na metade do ano que vem. Boa noite, mestre. Faz tempo que não participo, mas sempre acompanho as lives. O que temos de novidades do Tricolor? Abraço. Ricardão, vamos lá. O São Paulo ainda não tem a confirmação, mas deve receber nos próximos dias a oficialização de que nessa temporada Ramon Abate Abel e o árbitro de vídeo não apitam mais jogos do São Paulo. Não dá para cravar que essa é uma decisão para sempre, como queria o São Paulo quer vetar esses dois para sempre. Até agora a CBF não se posicionou dessa maneira, garantindo isso, mas existe uma possibilidade real de nenhum dos dois apitar mais, pelo menos enquanto essa for a mesma comissão de arbitragem, enfim, tá rolando alguma coisa nesse sentido, tá? Quero falar agora sobre o São Paulo com 2 notícias importantes relacionadas à base. Primeira delas, Gustavo Santana, artilheiro do time no Campeonato Paulista, pode não ficar pro ano que vem. Atleta de 20 anos de idade, 9 gols marcados em 18 partidas no Campeonato Paulista Sub-20. Ele pertence ao Cuiabá e está emprestado apenas até o fim da Copa São Paulo de Juniores. O Tricolor ainda não se decidiu sobre ficar ou não com o atleta. O custo é de 700 mil por 70% dos direitos econômicos. O fato de já ter 20 anos de idade faz com que a decisão da compra ou não seja do departamento de futebol profissional. E dá para dizer que o Gustavo Santana vai precisar arrebentar nessa reta final de Campeonato Paulista Sub-20 e na Copa São Paulo para ser adquirido. Atleta que tem 9 gols em 33 partidas, todos os gols marcados no Campeonato Paulista. O Tricolor está nas semifinais da competição. Queria falar, além do Gustavo Santana, sobre uma contratação. O Tricolor pretende fechar até a próxima segunda-feira a chegada de um atleta do Náutico, jogador de 16 anos de idade, que não teve sua identidade revelada, tudo para que o Tricolor não corra o risco de perdê-lo para outro clube. Investimento de 600 mil reais e há a expectativa de que esse cara possa mudar a base do São Paulo, até por ter muita qualidade e já ter jogado no time principal do Timbu, mesmo com tão pouca idade. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.